Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós viemos aqui para trazer uma dica, uma super dica sobre a responsabilidade civil do Estado. É um tema que sempre está na sua prova de direito administrativo, é um tema simples e que geralmente tem vindo aí cobrando uma peculiaridade, um tema dentro desse tema que você não pode ter dúvida na hora da sua prova. Então, na dica rápida de hoje, nós vamos falar sobre o elemento subjetivo. Quando a gente fala de elemento subjetivo, a gente se refere ao dolo ou à culpa. Certo? Então, vamos pegar essas duas questões aqui do CESP, questões bem atuais, bem recentes, de 2016. Veja bem, ele fala bem assim. Acerca da organização administrativa da União, da organização e da responsabilidade civil do Estado, bem como do exercício do poder de polícia administrativa, julgue o item que segue. Situação hipotética. Considere que uma pessoa jurídica de direito público, aí você marca essa palavra aqui já, ok? Tenha sido responsabilizada pelo dano causado a terceiro por um dos seus servidores públicos. Então, tem um servidor público, causou um dano a terceiro, e agora nós vamos ver a responsabilidade da pessoa jurídica ao qual esse servidor público é ligado. Assertiva. Nessa situação, o direito de regresso, marcar aqui também regresso, que é uma palavra importante para a questão, poderá ser exercido contra esse servidor, ainda que não seja comprovada a ocorrência de dolo ou culpa. Pessoal, questão simples demais, né? Vou até botar logo aqui para você, gabarito dela, errado. Olha só o que ele está falando. O direito de regresso. Primeiro, professor, o que é regresso? Simples. Imagina só, o agente público, o servidor público nesse caso, ele causou um prejuízo a um terceiro. Esse terceiro processa a administração pública. E aí, a administração pública tem que pagar a esse terceiro uma indenização. Se a administração pagou a esse terceiro uma indenização, a administração pública vai falar assim, tá, eu não vou ficar nesse prejuízo aqui não, eu vou ficar mais de jeito nenhum. Quem é que deu causa a esse prejuízo que eu tive que pagar? Aí vai falar, foi o servidor plano de tal. Ótimo. Então agora nós, a administração pública, vamos atrás desse cara para ele pagar esse prejuízo que ele mesmo causou nessa ação de regresso. Então, a ação de regresso depende disso daí. Aí ele fala, na situação, o direito de regresso poderá ser exercido contra esse servidor, ainda que não seja comprovada a ocorrência de dolo ou culpa. Ou seja, ele está falando o seguinte, que a responsabilidade do servidor público, ela é, o que ele está falando na questão, que ela é objetiva, pois não precisaria comprovar dolo e culpa. Pessoal, não é assim, né? A responsabilidade do Estado por ação, ela é objetiva. Ela é objetiva. E aí você vai ter o seguinte, ó, vou botar aqui para você. Responsabilidade do Estado. É uma responsabilidade objetiva. Logo, eu vou comprovar aqui, se for prejuízo por ação. Ação mais nexo de causalidade mais dano. A objetiva, ela só necessita disso. Ação, nexo, dano. Agora, a responsabilidade do agente, ela é subjetiva. O que isso quer dizer? Que você precisa comprovar o elemento subjetivo. Então, você tem ação, nexo, dano, mais elemento subjetivo, que vai ser o dolo ou culpa, de acordo com o nosso querido artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Tá? No artigo 37, parágrafo 6º, você vai ver, ele vai falar que a administração pública responderá pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, e vai poder processar esse agente público numa ação regressiva quando ficar comprovado o tal do dolo ou culpa. Então, se não tiver isso aqui, não tem como você processar o seu agente. Então, essa questão está errada. É uma questão bem recente aí do CESP. Vamos ver uma outra questão dele aqui. Também desse ano. A respeito da responsabilidade civil do Estado das licitações jurídicas. Para a configuração da responsabilidade objetiva, veja que você já sabe o que isso quer dizer. Do Estado, é necessária a demonstração de dolo ou culpa do agente público, aquele
ele está fazendo uma confusão gigantesca. Ele está falando o seguinte: para eu comprovar a responsabilidade do Estado, eu preciso falar do dolo do servidor ou do agente público? Claro que não. Se eu quero configurar simplesmente a responsabilidade objetiva do Estado, mais uma vez, eu vou precisar de quê? Ação, nexo e dano. Agora, se eu for querer processar o agente público numa ação de regresso, aí sim eu vou falar de dolo oculto. Mas a questão não falou disso. A questão falou simplesmente da responsabilidade do Estado. Então, se é objetiva, não tem dolo oculto. Então, meus queridos, veja bem. Duas questões bem recentes, duas questões de responsabilidade civil. E a tônica da história é você estar ligado na diferença entre responsabilidade objetiva e responsabilidade subjetiva. Ok? Fica essa dica aí de hoje. Uma dica de questão de prova, um tema bem atual. E se você quiser estudar com qualidade, sem perder tempo, você vem para o nosso grupo, ou você entra no Te Vejo na Posse, ou você entra no tratamento de choque. O importante é que você esteja estudando com técnica, com objetivo, foco, produtividade e consiga finalmente mudar a sua vida e da sua família através do serviço público, ok? Então um abraço, pessoal, vejo você na próxima. Então vamos ficando por aqui, Te Vejo na Posse.